dias. Né? Todos os dias das nossas vidas merecem homenagens. E a internet hoje não está 100%, né? Já observaram aí. Então é isso aí, pessoal. Desejar nesse Dia Internacional da Mulher um feliz dia para todas as mulheres, e em especial para as mulheres do nosso curso de licenciatura em Educação do Campo, né? Acho que entrou outra página aqui em seguida, mas já tirei o áudio. Então, como eu estava falando, aproveitar para desejar a todas as nossas mulheres, estudantes, mães, filhas do nosso Instituto Federal do Pará, em especial do Campus Rural de Marabá. Né? Dizer que a nossa aula de hoje ela se inicia com essa singela lembrança e homenagem ao Dia Internacional da Mulher, e que vai iniciar exatamente no horário, por conta de que o que nós temos hoje para discutir não é muita coisa, é um artigo do Salomão Raj, tá? E nós gostaríamos de também mostrar para vocês que com essa atividade que vocês fizeram mais recentemente, por último aqui, né, os vídeos ou áudio que vocês estão apresentando, que eu vou dizer para vocês que eu provavelmente vou postar isso numa página, tá? Então, eu espero que vocês tenham se empenhado, tá? Eu quero mostrar aqui para vocês que sobre o nosso conteúdo, apesar do pouco tempo, nós já vencemos ele praticamente todo, tá? O que estava na ementa, né? A unidade 1, a política educacional brasileira, nós trabalhamos logo no início, de forma resumida, né? Trouxe a Constituição e depois mais os instrumentos regulatórios, né? A partir da LDB também, o ECA, falamos um pouco do ECA, unidade 2, né? Também já estava um pouco inserido na unidade 1. Nós discutimos bastante essa questão dos níveis e competências. Na unidade 3, ela praticamente né, está contida em todo esse trabalho que vocês fizeram, né? Eu já dei uma olhada muito rápida no começo de alguns trabalhos e me surpreendeu. A organização didática, né? Os grupos aí falando da educação infantil, da educação fundamental, da educação do campo, da educação técnica e profissional, né? Educação indígena, né? E, por fim, a gente trabalharia, se desse tempo, os profissionais da educação brasileira. É uma questão que a gente já vai discutir hoje, esse artigo do Raj é muito interessante, trata justamente também dessa questão da formação profissional, né? Não só das escolas multisseriadas. Então, pessoal, vai ficar, né, para o nosso último momento a discussão de um artigo que é Políticas Educacionais do Campo, percurso preliminar, que, na verdade, a gente não vai ter aula síncrona aqui.
Vocês vão ficar com um tempo para ler e apresentar um resumo, tá? Vai ficar como última atividade avaliativa. Sobre a discussão do artigo de hoje, do RAGE, Educação do Campo, Legislação e Implicações na Gestão e nas Condições de Trabalho dos Professores das Escolas Multisseriadas, que é a aula de hoje, eu sei que muitos de vocês não estão aqui na aula, não estão presentes hoje, estão com algumas dificuldades de acompanhar as aulas síncronas. E o que nós vamos fazer? Essa aula está sendo gravada, como sempre, né? Nós estamos gravando essa aula, e essa aula vai ser disponibilizada para aqueles que... Alô? Estão me ouvindo? Pessoal? Professor, está ruim, está cortando. Professor. Está cortando. Estou conseguindo ouvir. Pessoal, a Luana, desde já, e a Luciene está tendo dificuldade para acessar a internet. Está um pouco ruim a internet delas. Eu já percebi. Aqui, para mim, também a internet não está muito boa. Mas vocês estão conseguindo me ouvir? Está cortando muito aí? Alô? Oi, professor. Eu estou ouvindo bem. Está dando para ouvir. Certo. Porque eu estou usando certo, praticamente as duas internet. Certo. Então, vamos lá. Né? Então, a aula de hoje, pessoal, é a discussão do artigo do RAGE, Educação do Campo, Legislação e as Implicações na Gestão e nas Condições de Trabalho de Professores nas Escolas Multisseriadas. Né? Dizer para vocês, prestem bem atenção, que esse artigo de hoje, eu sei que vai dar pano para manga, a gente vai... Né? Mas a discussão desse artigo, eu creio que a maioria leu, e o que eu vou querer desse artigo é mais uma atividade avaliativa de vocês. Prestem bem atenção nisso. Sei que muitos não estão aqui acompanhando agora, mas vai ser disponibilizado, como eu disse agora há pouco, essas aulas sempre são gravadas. A gente vai deixar lá o link disponível e amanhã, a partir das 9 horas, vai haver, em cima desse artigo, uma atividade avaliativa através do Google Formulário. Né? Vai ter um link, vocês vão clicar, colocar o nome de vocês, vai abrir um formulário, vocês vão precisar colocar o nome e o e-mail de vocês. E aí vai haver como se fosse uma provinha, né? Com algumas questões relacionadas ao artigo. Vocês estão me entendendo? Professor, repete eu agora estou novo, percebendo que está a sua voz cortando. está cortando. Seria melhor essas informações que o senhor está colocando, tá lá no grupo, para a gente entender melhor através de um áudio, porque está cortando. Tá certo. Acho que é sua internet. Eu entendi legal. Deve ser. Eu já vou até estar gravando aqui, fazendo uma gravação para o grupo, tá? Eu vou colocar o celular aqui para gravar. Então, vai ficar gravado aqui também no grupo a orientação da atividade que vocês vão precisar estar fazendo através do Google Formulário. Tá? Amanhã, a partir das 9 da manhã, eu vou estar disponibilizando um link em que vocês vão acessar esse formulário online, vocês vão colocar o nome de vocês e o e-mail, e vocês vão estar respondendo questões relacionadas ao artigo que nós estamos discutindo na aula de hoje, na aula síncrona, né? O artigo do Salomão Raj, tá? Que fala da questão da formação de professores e a situação dos professores nas escolas multisseriadas, tá? Os professores do campo nas escolas multisseriadas. Vocês entenderam essa orientação? É uma atividade avaliativa, tá? Portanto, todos precisam fazer, tá? Quem não está podendo acompanhar as aulas, tá? As aulas síncronas, então, quem não está podendo acompanhar, vocês entrem em contato, procurem entrar em contato com esses colegas e informar que vai haver uma atividade avaliativa através do Google Formulário.
Então, amanhã, a partir das 9 horas, vai ser disponibilizado esse link do Google Formulário. Vou disponibilizar a aula de hoje também para aquelas pessoas que não estão podendo acompanhar. Assistam essa aula gravada de hoje, tá? Para que possam estar respondendo no Google Formulário. Tá? Ele não vai ficar disponível durante muito tempo. Eu vou disponibilizar o dia inteiro de amanhã e até a noite, até 0 horas. Então, meia-noite de amanhã vai encerrar. Então, quem não puder participar vai estar perdendo uma atividade avaliativa. Todos entenderam? Sim, professor. Eu entendi que essa atividade vai valer como componente também para a unidade avaliativa para a gente, voltada Exatamente, ao Sandra. É uma atividade avaliativa. Igualmente, a produção dos vídeos ou áudios sobre as modalidades de ensino que vocês fizeram, né, e que muitos já enviaram, e como eu falei agora há pouco, até já me surpreendi com algumas produções interessantes. Tá? Mais alguém gostaria de perguntar? Ou todos entenderam? Todos e todas? Tá entendido, professor. Tudo bem, então, Mayara. Então, dito isso, né, voltando ao nosso cronograma, né, nós teríamos, né, mais a discussão do artigo, leitura e discussão do artigo Políticas Educacionais do Campo, percurso preliminar. Tá? Mas não vai haver mais aula síncrona, né? Essa leitura vocês vão fazer individuais ou coletivas e vocês vão produzir, mas aí a produção individual de um resumo a respeito desse artigo e vão estar enviando esse artigo para que eu também possa contar com uma atividade avaliativa. E aí encerrou nossa disciplina. Certo? Entendido? Dúvidas? Então vamos lá. Professor, no caso, a gente ainda vai ter duas avaliações, né? Sim. Que responder a produção o formulário e o resumo. A produção do vídeo e o áudio lá foi uma... vídeo ou áudio foi uma produção avaliativa. Tá? O Google Formulário, vocês vão estar respondendo sobre esse artigo da aula de hoje. É também avaliativo. E, por fim, um resumo do último artigo que está sendo sugerido, é também avaliativo. No caso, você ainda vai passar esse artigo. Então, foi a semana que eu estava aí. São 3 as atividades. Já tem o nome dele lá. Acabei de falar. Outra dúvida. O artigo está lá no grupo, Ismael. Viu, mano? Sim, eu estava só querendo saber se era aquele mesmo ou ele iria passar outro. Outra coisa, professor, o formulário. Ismael, não entendi a sua pergunta. Sobre o formulário, foi isso que você perguntou no final? Isso, se ele vai ficar disponível amanhã o dia todo. Ismael e turma, o formulário a respeito do artigo que vamos discutir agora, o artigo do RAGE, ele vai ficar o dia todo até às 0 horas de amanhã, tá? Até a meia-noite, melhor dizendo. Tá? Então, as pessoas que não estão participando da aula de hoje, nesse momento síncrono, que vocês deem um jeito de avisar ou me passem uma mensagem para entrar em contato com esse ou essa aluna, para que se aproprie dessa aula que nós estamos tendo agora, que está sendo gravada, para que possa estar respondendo lá no Google Formulário,
como eu falei, a partir das 9 horas de amanhã eu vou disponibilizar o link no grupo, vocês vão entrar com o nome de vocês, e-mail de vocês, e vão estar respondendo as questões. Certo? Então, vamos lá para a discussão. Antes, quero mostrar aqui uma situação, Na Escola de Ensino Fundamental Adolfo Caminha, na comunidade da Coab, a 6 quilômetros da sede, os professores enfrentam um grande desafio para garantir a aprendizagem dos alunos. Nesta sala, a professora Claudete é uma verdadeira guerreira. Ela ensina 2 séries, 2º e 3º ano, no mesmo ambiente. A dificuldade é tão grande que o quadro ela divide para explicar as atividades. Na Escola de Ensino Fundamental Adolfo Caminha, na comunidade da Coab, a 6 quilômetros da sede, os professores enfrentam um grande desafio para garantir a aprendizagem dos alunos. Nesta sala, a professora Claudete é uma verdadeira guerreira. Ela ensina 2 séries, 2º e 3º ano, no mesmo ambiente. A dificuldade é tão grande que o quadro ela divide para explicar as atividades para as 2 turmas. É um pouco complicado, porque assim, apesar de nós termos algumas capacitações, a gente saber que temos que realizar esse trabalho, mas é difícil. Por quê? Porque nossos alunos, você sabe que a nossa clientela, ela é muito diversificada, né? Nós temos alunos que têm facilidade de aprender, tem alunos que não têm facilidade de aprender, então o nosso trabalho é sempre o triplo daquilo. E trabalhar no multisseriado ainda é muito mais complicado, porque você vai ter que estar trabalhando um conteúdo numa série e ao mesmo tempo na outra série, no mesmo ambiente. Além disso acontecer, tem que ser assim, tá sempre tentando procurar termos, procurar situações para que eles possam entender. Porque nem todas as vezes a gente dá um conteúdo e o aluno pega de primeiro, não é verdade? Ele tem sempre esse trabalho, eu acho assim, é sempre difícil por conta disso, porque a gente vai realizar algumas atividades que o aluno não consegue, né? Aí lá vai eu ter que buscar em outras fontes, em outros meios, apesar das capacitações, mas é um pouco complicado. Confunde a cabeça do aluno? Com certeza confunde. Tanto confunde a cabeça do aluno. Imagine nós que temos que fazer um trabalho assim, muito dobrado, né? Porque você observou agora a sala, eu tenho que dividir até o quadro, né? Eu tenho que trabalhar um grupo aqui, aí termina uma atividade, vou para o outro lado. Termina outra atividade, ai tia, eu não entendi isso aqui não, agora não, e como é que eu faço? Aí eu tenho que deixar isso que eu estou explicando e voltar aquele aluno novamente que não entendeu aquilo que eu quis repassar para ele. Então é complicado, mas vai se fazer o quê, né? Nesta outra sala, encontramos a mesma situação. Uma professora ensina todas as disciplinas para 2 séries na mesma sala. Essa forma de ensino da escola não agrada a alguns pais, que, segundo eles, prejudica o rendimento de seus filhos em sala de aula. Quem sabe, né, vai regredir, porque aquele que sabe menos vai acompanhar aquele que sabe mais, e um professor só vai dar conta, onde já é difícil um professor lecionar para 40, uma sala com 40 alunos, você imagina um professor só para mais? Então, eu não concordo, embora eu tenha um filho que estude na escola, mas fazer o quê, né? Houve já reunião da direção da escola com os pais? Ainda não. Sobre esse assunto? Não. Já deveria ter acontecido. Acho que sim, né? Assim, não é bem a minha área, né? Como você sabe, mas eu acho assim que tudo que diz respeito à educação ao filho da gente, é bom a gente estar a par, bem direitinho, né? Para não haver contravenções. Em relação ao seu filho, você acompanha o rendimento dele na escola? Sim, acompanho. Agora, o meu maternal não é multisseriado ainda, né? Mas eu tenho um sobrinho muito inteligente, por sinal, que estuda multisserial e eu não concordo, não. A diretora Irismar da Silva explicou que a Escola Adolfo Caminha está incluída no projeto de escola ativa multisseriado do governo federal. Nossa escola já está com 3 anos com esse projeto, de 2008, 2009, 2010 e agora entrando para o 4º ano nesse projeto do governo federal. E que nossa escola está há 3 anos no verde escuro, que significa uma ótima aprendizagem. Ano passado, nós fomos para Russas
e das escolas de Aracati foram premiadas com o certificado Programa Alfabetização na Idade Certa do PAIC. Quer dizer, a nossa escola, mesmo sendo multisseriados, nossos alunos, todos, a maioria, vamos supor 99%, sabe ler e escrever. É por isso que ainda nós continuamos no verde escuro. E nós estamos sempre assim na batalha, em busca da aprendizagem do aluno, para que ele realmente aprenda. E os pais, como eles reagiram diante desse projeto? Esse projeto está desde 2008 e a gente sempre conversamos, estamos sempre fazendo reunião, e a Escola Ativa ela trabalha muito com os pais. Então a gente está sempre com os pais conversando, pedindo ajuda no sentido de acompanhar seu filho, porque sabemos que é difícil um professor na sala de aula com duas séries diferentes, mas com a ajuda dos pais, por isso o resultado, porque a gente está sempre conversando com os pais e nós estamos sempre nesse resultado excelente, no verde escuro. Então é esse apoio que a gente está sempre pedindo aos pais em termos dessa aprendizagem do aluno. Para esses professores da rede estadual de ensino, esta forma de trabalho em sala de aula dificulta na aprendizagem dos alunos e está ultrapassada. Nos dias de hoje, eu achei um método ultrapassado. Hoje é difícil, com uma série só, você dar conta. Você imagine duas séries juntas para um mesmo professor, mesmo número de alunos sendo reduzido. Eu acho que é um retrocesso e vejo que tem outras maneiras mais fácil, que traga mais benefícios para a comunidade. Se for contenção de despesas, não é desculpa. Eu acho um salário de um professor para ensinar 10 alunos, ou 12, ou 3 alunos, é a mesma coisa. Então, eu acho um retrocesso. Eu não gosto dessa maneira de multisseriado. O aluno tem rendimento diante dessa forma de ensino? Assim como é complicado para o professor, eu acredito que seja também complicado para o aluno. Imagine o professor estar aqui com um aluno da primeira série, de repente sai para um aluno de segunda série. Esteja falando lá na frente para a segunda série e o da primeira série prestando atenção. Acho que é prejudicial, eu acho que não há um rendimento adequado. Em minha opinião, fica muito difícil para a professora conseguir conduzir esse tipo de trabalho. Na época de hoje, trabalhar muito seriado, ainda mais. Muito difícil. Particularmente, não sou a favor das salas muito seriadas, não. Eu acho que o rendimento para professor e para aluno fica mais agradável, fica mais satisfatório quando apenas um professor para a mesma sala de aula. Exemplo, se você está com um aluno o ano todo numa primeira série primária, o aluno tem um bom rendimento, não é excelente, não é aquele rendimento que o professor queria, mas chega próximo do desejável. Quando você tem o mesmo professor na mesma sala, atendendo uma primeira e uma segunda série, ou uma terceira e uma quarta série, com certeza, por mais competente que seja o professor, por mais didático e dinâmico que seja o professor, sem dúvida nenhuma ele não vai alcançar o resultado desejado, porque é como se fosse 4 horas de aula, dividido uma parte para uma série, no caso, a primeira série, outra parte para a segunda série. O quadro, mesmo que seja grande, se divida no meio, se divida em 2, para que se divida as tarefas para as 2 salas, mas sem dúvida nenhuma não tem o mesmo rendimento. Essa é a minha opinião. Acho que o rendimento não é o mesmo. É mais viável, é mais aceitável e tem um melhor rendimento quando é um professor para uma sala. Essa é a minha opinião. Pessoal, estava sem áudio aí. Voltou, né? Estão me ouvindo? Então, aí eu trouxe... Sim, professor, estamos ouvindo. Certo, Sandra. Eu trouxe esse vídeo, né? E falou um pouco, mas aí, como vocês perceberam, ainda não é a nossa realidade, que são as escolas do campo, né? Se vocês imaginam a dificuldade do professor da zona urbana, né? De manter uma sala de aula multisseriada, né, uma escola multisseriada, imagina
essa dificuldade para o professor do campo. Tá? Então, é isso um pouco que a gente vai ver agora nas palavras do próprio Salomão Raj, numa gravação que foi feita já há algum tempo atrás, mas que, como ele lidera um grupo de pesquisadores que trabalha essa questão da educação do campo nas escolas multisseriadas no nosso estado, então, é um vídeo riquíssimo, com muita propriedade a respeito desse tema, né? Então, vou estar mostrando agora para vocês, tá? O áudio, não se espantem que o áudio não está muito bom, a gravação também não está muito boa, tá? Mas eu espero... Parece que na época a atividade de avaliação que vocês possam entender. A leitura escrita. E o aluno da escola multisseriada ganhou, né? Na linguagem deles. Ganhou o aluno da escola multisseriada. Então, com esse argumento, eles conseguiram um melhor desenvolvimento. Parece que na época a atividade de avaliação que eles utilizaram foi leitura. Pessoal, deu um erro aqui, porque o vídeo não era exatamente esse. Eu vou voltar aqui. O vídeo não está legal. Vou esperar ele carregar um pouco mais. Tá? Vamos tentar arrumar ele aqui para que vocês possam assisti-lo. Estão me ouvindo? Sim, professor, estamos. Pessoal, não se espantem, são as dificuldades da aula remota, né? Sim, a gente entende. A internet não estando boa, não tem como. Eu acho que deu uma arrumada, pessoal. Eu acho que agora a gente vai conseguir visualizar melhor. Vamos fazer uma tentativa. De avaliação que foi utilizado foi leitura, a leitura escrita. E o aluno da escola multisseriada ganhou, né? A linguagem deles. Ganhou o aluno da escola multisseriada. Então, com esse argumento, eles conseguiram manter a escola. E depois, assim, de um ano, recentemente eu voltei na comunidade, a gente pode perceber a escola continua lá, desenvolvendo os trabalhos culturais, inclusive, né, com danças folclóricas de quadrilha. E aí
fazendo intercâmbio em outras comunidades para se apresentar. E aí a gente pergunta, é de uma escola nucleada? Geralmente que tem a estrutura maior, né? Tem um amparato maior. Aí eles dizem, não, é da escola multisseriada. Mas é a escola que é responsável? Aí o pai corrige, não, não é a escola que é responsável. É a escola e a comunidade. A participação da essa família. Participação da família. No entanto, na escola nucleada, a gente ouviu o relato de próprio pai, quando nós fomos acompanhar o transporte escolar, dos pais dizendo assim, fazia muito tempo que não tinha reunião com a escola. E a escola, por sua vez, a escola nucleada também diz a dificuldade que é dos pais participarem da vida escolar, pela distância. Quando marca uma reunião, nem todo mundo vai estar presente, né? Geralmente está quem está mais próximo. Então, há um distanciamento da família com essa escola. Teve pai que relatou não saber o nome do professor, de seus filhos. A relação família-escola na multissérie é mais fácil pela localidade. A relação família-escola na nucleada é mais difícil. Aí por esse processo de transporte, pela dificuldade de não conhecer também esse professor, né? Na nossa ida de manhã, a mãe falou, olha, eu nunca mais, né, participei de uma reunião na escola. Por quê? Né? Olha o horário que saímos daqui. Né? Então não tem condições, eu tenho que fazer outras coisas, eu tenho filho em casa. Se a escola fosse próxima, teria como eu ir, né, para a reunião. Eu conheci o professor, vira e mexe, eu estava na escola conversando com ele, então está aí, né, as situações da multissérie, né, e as situações da escola nuclear. Sair da multissérie para a escola multisseriada para possibilitar o acesso à educação de quinta e oitava. Também de organizar estruturalmente, né, os prédios escolares. Eram 133 no município de Curralina até o ano de 2000. Prédios de escolas multisseriadas. Então se reduziu, em média, 5, 6, 10. Então eram 33 escolas, né? Escolinhas dessas deixaram de existir e passaram a ser apenas uma estrutura de escola nuclear. Com isso é mais fácil de organizar, orientação pedagógica, é mais fácil administrativamente. Mais fácil para quem? Para os gestores, né? A prefeitura, ter uma estrutura de orientador pedagógico, custo, né? Orientador pedagógico, a direção, os professores, cada um, a ideia da educação urbana, transplantada para o campo. É uma questão que vai muito além do município. Isso é uma questão de política pública, né? Isso é uma questão que requer compromisso de todos pela educação, da população do campo, da população da floresta, da população ribeirinha, extrativista. Esse deve ser um compromisso. Dentro dos objetivos, né, do projeto de pesquisa, a intenção foi essa, né, de ver essa realidade, né, registrar essa realidade para se pensar em políticas públicas para mudar essa realidade. Acho que a gente percebeu isso na prática. Tem como mudar? Tem. Né? Se muda a questão do transporte? Muda. Né? Mas para os gestores públicos, o mais fácil foi isso. Né? Elimina um quantitativo de 33 escolas para se formar uma. Né? Então se facilita para a gestão, mas dificulta a vida da população da floresta. Bem, isso tem sido, digamos assim, uma constante. E parece que cada vez mais as pessoas não conseguem imaginar a presença das escolas nas comunidades. O que é um problema, porque em muitas comunidades, essas escolas, às vezes, elas são o único equipamento público existente. Pode haver até outras instituições privadas, comunitárias, mas instituições públicas, às vezes a escola é a única naquela pequena comunidade.
E aonde a escola está presente, a movimentação está presente. Por lá circula a aprendizagem, o ensino, o conhecimento. A escola é um lugar que reúne os moradores. A escola é um lugar que mobiliza. A escola dá vida à comunidade. À medida que você fecha a escola, você impede as pessoas de ter o seu direito à educação garantido no lugar onde eles vivem. Especialmente se os estudantes são crianças, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é claro, as crianças devem estudar próximo ao seu local de moradia. A escola na comunidade, ela pode fortalecer a cultura local, ao mesmo tempo em que possibilita o diálogo dessa cultura local com os conhecimentos científicos, tecnológicos, hoje existentes, produzidos pela humanidade. Então existe um conjunto, não é, significativo de questões que indicam a importância da escola estar presente na comunidade. E, ao mesmo tempo, existe uma ação direta dos gestores públicos no sentido de cada vez mais investir no transporte escolar, não é? Com o fechamento dessas escolas. O que eu considero, em algum momento, irresponsabilidade. Eu considero falta de conhecimento da cultura local, da realidade local. Porque na Amazônia, as nossas vias de acesso, quando elas existem, elas são muito precárias. E elas impõem muitas dificuldades para que as crianças, os jovens e os adultos possam acessar a escola. Certo? O MST começou recentemente uma campanha. Fechar escola é crime. E a gente precisa responsabilizar os gestores públicos e, de uma forma, digamos assim, mais apressada, eu considero, entendem que a única maneira de resolver o problema da universalização do ensino para os sujeitos do meio rural seja através da nucleação com a viabilização do transporte escolar. Hoje, existem um conjunto de políticas públicas desenvolvidas pelo Ministério da Educação que justamente procuram fortalecer essa ideia de que o lugar dos sujeitos do campo estudarem é a sua própria comunidade. Na escola, e existe aonde eles trabalham, aonde eles vivem. Uma escola que possa promover o diálogo entre a cultura local e a cultura universal. Então, para as políticas públicas, a presença das escolas nas comunidades, ela é uma questão fundamental. Mas não essa escola que hoje existe, multisseriada, precarizada, sem as condições necessárias da sua existência. Então a nossa pesquisa, ela foi entrevistar professores, estudantes, pais, gestores, pesquisadores, no sentido de compreender as vantagens e as desvantagens do processo de nucleação via o transporte escolar. E as condições em que essa nucleação hoje tem sido efetivada. Assim como as condições em que o transporte escolar tem sido oferecido aos estudantes. O quanto eles sofrem para ter o seu direito garantido a uma escola pública. Nem podemos dizer ainda de uma escola pública de boa qualidade. Mas esse é o nosso horizonte. O nosso grupo, a nossa pesquisa, ou as pesquisas que a gente vem desenvolvendo, elas têm no horizonte, né, a escola pública do campo. Uma escola que seja popular, uma escola que seja para todos,
uma escola que atenda da creche à educação superior, porque as pessoas precisam estudar ao longo de toda a vida. Infelizmente, o que a maioria hoje, a maioria dos sujeitos do campo hoje tem em termos de escolarização, são os anos iniciais do ensino fundamental e ofertado sob a forma das escolas multisseriadas. Em todo esse processo de precarização, né, que a gente tem constatado. Então, pessoal, era isso que eu tinha para vocês, né? Antes de entrarmos na discussão do artigo propriamente dito, tá? Eu creio que a maioria de vocês aqui fez a leitura do artigo, tá? Do RAGE. Então, quem gostaria de iniciar as discussões? Vamos lá. Turma, estão me ouvindo? Quem levantou a mão? Reinaldo? É isso, Reinaldo? Boa noite, professor. Boa noite, Reinaldo. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Apesar que está com os olhos ardendo aqui, mas o resto está tudo bem, graças a Deus. Olha isso aí, rapaz. Depois, em seguida, a Maiara levantou a mão. Está inscrita. Vai lá, Reinaldo. A palavra é sua. Ah, pessoal. Maravilha, obrigado. Pessoal, boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente para discutir o artigo junto com vocês. Tá, em primeira mão, professor, o artigo aí, ele vem falando, me chamou muita atenção sobre a legislação, né, que condiz com nossa disciplina. Ele fala sobre a educação do campo, a legislação e implicações na gestão e nas condições de trabalho de professores das escolas multisseriadas. Assim, um artigo dele é bem interessante, é algo que a gente vem trabalhando desde o início do curso, a licenciatura em Educação do Campo, e é interessante porque, assim, o artigo fala aqui das condições, né, que os professores se encontram, que é umas condições bem, claro, típicas da nossa região, que é o que o artigo está trabalhando, na região sudeste do Pará aqui. Esse processo, os processos pedagógicos, né, em relação às séries multisseriadas, que é o que mais acontece na zona rural. E é interessante que, assim, o Salomão, ele coloca nesse artigo aqui o que ficou definido, né, naqueles encontros dos movimentos sociais, na luta dos movimentos sociais por uma educação do campo de qualidade, que atendesse àquelas pessoas que vivem ali, naquelas comunidades. É interessante que ele coloca o que foi aprovado conforme a legislação educacional, né, coloca todas essas situações que os movimentos sociais levantaram e, junto com outras categorias, as universidades, como ele coloca aqui também, os estudos das populações, as universidades e alguns outros órgãos, como a igreja também, eles conseguiram fazer com que a legislação educacional brasileira ela pudesse aprovar, né? Aprovar dentro da Lei de Diretrizes e Bases, que seria lá a LDB, que ele fala sobre todo esse processo, garantindo os direitos aos professores, o direito aos alunos, o direito do transporte, como o Salomão falou aí, estava baixinho, mas dava para a gente escutar, e essa explanação que ele faz desse artigo, né? Ele trabalha toda essa conjuntura do que a lei diz que tem que funcionar
e em contradição os profissionais que estão ali no dia a dia na sala de aula, como foi o relato desses que acabaram de passar aí no vídeo. Que, assim, eu digo que as meninas que estão aqui na sala também, elas têm mais propriedade para falar em relação a essa vivência da sala de aula, o poder trabalhar essas crianças, essas séries multisseriadas, que não estou aqui querendo tirar prestígio ou dar prestígio, não querendo tirar prestígio de professor, mas são verdadeiros guerreiros do poder da ênfase a esse trabalho, que a gente sabe que não é um trabalho de qualidade, porque quando envolve várias turmas dentro de uma única sala, como a professora mesma ali falou, esse professor ele acaba tendo por si uma responsabilidade de formação de um cidadão, formando essas crianças, o jovem aí, tudo misturado em uma única sala. Ele tem um papel muito importante como educador, não só das séries iniciais, mas dos que estão mais adiantados um pouquinho. E a gente sabe que isso é uma realidade enfrentada nos nossos municípios aqui, e sobre a valorização desses profissionais, né? Não tem a valorização adequada. A gente sabe que eles sofrem muito psicologicamente, até por parte da direção de ensino, né? Porque eles sabem das dificuldades, mas eles colocam a responsabilidade do professor que está ali na zona rural para dar conta daquela turma lá, e chega o final do ano, independente de quem aprendeu ou deixou de aprender, o professor tem que exercer o papel dele e desenvolver o trabalho dentro da sala de aula. Obrigado. Próxima é a Sandra, não é isso? Vem cá, deixa eu Oi, professor. Eu acho que é a Maiara. Eu vi falando Maiara antes, depois eu levantei a mão. Ela baixou a mão. Maiara baixou a mão. Ela continua escrita. Então vai, Maiara. É sua vez. Sua vez. Fique à vontade. Boa noite a todos. Boa Desculpem noite. novamente a minha voz. Toda vez é assim, mas vamos lá. Eu gostei muito desse artigo, porque, igual o Reinaldo falou, ele põe, né, o que ficou decidido na lei e a realidade. Igual a minha amiga Clerismar sempre fala, no papel é tudo bonito, no papel é uma coisa, mas quando vem para a realidade da escola do campo, aí ela fica diferente. Eu estava acompanhando aqui o texto, eu, na verdade, estudei ele, né? Ele vem falar das mazelas, né, do campo, da precarização das escolas, ele vem dizendo, ele vem falar também da pressão que o profissional que exercem, né, em cima desse profissional que está ali dentro de uma sala de aula com alunos de faixa etárias diferentes e de séries diferentes, né, e ele tem que se virar para dar conta de um currículo, para dar conta de conteúdo, o conteúdo diferenciado. Aí ele fala do princípio que nós estamos estudando aqui com o senhor mesmo, né, da educação do campo. Certo. É a garantia do transporte, que já foi falado também. O transporte escolar é garantia, e a gente sabe que ele, quando tem, ele não é adequado, com questão de segurança e tudo mais. Como deveria ser na lei, e o que é realmente. Fala da pedagogia da alternância, né, que trabalha com 3 princípios: a família, a comunidade e a escola. Eu estou só acompanhando aqui, professor, meu texto. E é isso, a dificuldade que o professor tem de dar essa aula. Ele fala também do que nós vivemos hoje em dia, nós, os contratados, né, os professores que eu chamo, eu vi um vídeo e o professor dizia que nós somos boias frias, né, que a gente só recebe se trabalhar, recebe o que trabalhou. Então, ele fala da pressão que recai sobre o professor contratado, especificamente,
né? Que a instabilidade que eu coloquei aqui, a instabilidade no emprego, né? A politicagem que rola principalmente no meio rural. Se você não é concursado e a gestão vai mudar, você está totalmente em risco. Entendeu? E aí, como eu ouvi na última reunião que teve na minha escola, eu estava como mãe. E eu ouvi a coordenadora dizer que na minha comunidade não tinha professor para educação infantil, sendo que eu trabalho com a educação infantil há 5 anos. Eu comecei como professora da educação infantil, estou cursando a educação do campo, tem mais umas colegas minhas que são daí também, do IF, cursando a educação do campo, e ela, como professora concursada, virou para a comunidade e disse que não tinha professor para a educação infantil aqui, sendo que é politicagem. Eles estão vendo alguém para colocar nessa vaga. Tem uma vaga apenas e 6 professoras para ela. Então, é muito... Minha amiga Clarismar, no papel é tudo muito bonito, é tudo ok, tá tudo bonitinho, tá tudo certo, só que quando vem para a realidade, aí a coisa complica. Beijo. Verdade, Maiara. E em relação ao tudo que você disse, da pressão que o professor da escola multisseriada sofre, ainda tem um outro detalhe, né? Que o professor de escola multisseriada, ele é o secretário da escola, porque ele muitas vezes tem que fazer matrícula, ele tem que resolver os problemas estruturais da escola, muitas vezes ele tem que fazer a merenda e servir a merenda para os alunos, ele faz tudo, né? Então, tudo isso o Raj expõe muito bem nesse artigo, né, que a gente está discutindo. Então, agora, mais alguma coisa, Maiara? Acho que não, só isso. Posso chamar, então, a Sandra, né? Não é isso, Sandra? Fica à vontade, Sandra. Boa noite, professor. Boa noite aos colegas. Boa noite. Como eu já havia assistido uma palestra do Raj, né, eu digo que já fiquei fã dele. Ele foi professor da minha irmã no curso de Educação do Campo do IFPA e teve um seminário recente, né, que é Não Fechamento do Campo. E eu consegui participar desse evento, né? Eu pegando esse resumo e lendo, professor, várias situações me chamou a atenção. E o resumo do AGE, ele chama a atenção para mais que detalhes, como se diz assim, consolidados na educação. Eu vou dizer a palavra-chave do texto que ele trouxe, né, para trabalhar esse tema: educação do campo, escola multisseriada, trabalho docente, gestão do trabalho pedagógico. Né? Quando ele que a educação do campo ela vem apresentando marcos e de referências legais com resultado de um estudo fundamentado, né, sobre a educação do campo, nada é que ele vem colocar situações encontradas dentro da educação do campo, né, perante a legislação que já está aí, mas que muitas coisas não são cumpridas, ou seja, explicitamente aspecto da realidade das escolas. É um multisseriado, como eu já falei, como tive conhecimento, eu nunca trabalhei com multisseriado, mas eu pesquiso a escola do campo, e eu sempre eu sou contra. Eu nada mais que quem trabalha na escola, que vai trabalhar no multisseriado, acaba sendo o se vira nos 30. E a realidade que eu tenho visto durante as minhas pesquisas é esta. É a realidade de coordenadores que vão visitar a escola uma vez só no ano. Ele tem que visitar mais de 20 e tantas escolas no núcleo rural. Então, só uma vez no ano ele passa nessa escola. Quando ele chega lá, não dá tempo nem sequer fazer uma reunião com a comunidade. E a escola fica lá responsável na mão de professores que fazem o papel de diretor e vice-versa. Ou seja, esse marco, né, todo o diagnóstico que foi feito, ele tem fundamentos legais. Ele não foi uma coisa criada, imaginada, foi pesquisado, foram lá no campo, no chão da escola, né, entrevistar professores, saber. Naquele vídeo que o senhor colocou, onde a mãe perguntou para mim, né,
E por que você acha desse ensino? Ela disse, mas quando eles fizeram isso, quer dizer que a gente percebe aí uma ausência da comunidade. Quando eles tomaram essa decisão, eles não argumentaram a comunidade. Que focar na educação do campo com muito seriado, ou seja, buscou saber dos pais se aquilo ia ser bom para os filhos deles, se os alunos também estavam querendo aquele tipo de modelo de educação. Então, quando a gente vê que a lei, ao mesmo tempo que ela ampara, que ela dá autonomia para gestores criar brecha dentro dos municípios, dentro dos seus estados, a fornecer uma educação de forma que não é aceita, eu acho assim, que a legislação ela tem que ser cumprida. E a questão da outra palavra que me chamou muita atenção no texto, onde ele fala, né, que identificamos ainda a ambiguidade, ou seja, no momento que você lê teorias falando da educação do campo, mas quando você parte para a realidade, lá vai ser outra fala. Lá não vai ser só fala que acho que a educação do campo vai ter que funcionar desse jeito. Eu ouvi aí a fala atenta da Maiara, é minha colega de turma, né? Ela falar, então eu fico aqui horrorizada. Se eu tivesse presente nessa reunião, eu com certeza ia levantar e eu ia enfrentar essa coordenadora. Na hora que ela falou para todos que não teria profissional capacitado para trabalhar na educação infantil. É onde a gente vê, professor, que os direitos, eles são colocados de forma para ser garantida de um jeito, aí eles querem empurrar de uma maneira diferente. É a questão de transporte legais, escolas inadequadas. E quando o Salomão ele começou a tratar desse assunto, aqui o estudo dele abrange não só as escolas do Sudeste do Pará, como eu tive a oportunidade de assistir, né, o seminário, foi falado nas escolas ribeirinhas, escolas indígenas, escola quilombola, escola tanto aqui no Sudeste como as escolas ao redor do Pará, ou seja, no contexto estadual nosso todinho. Né? Onde teve escola, onde teve foco, onde teve pesquisa, foi lá catalogando. Então, esses aspectos legais perante a legislação, ele deixa bem claro, a legislação educacional brasileira nos oferece ampla base legal de implementação de políticas públicas. Entende as particularidades da vida rural, né? Em base na educação nacional 93, né, 9394, LDB. Então, o artigo 28 e 23 estabelece que o sistema de ensino deve promover adaptações necessárias para que a educação básica seja ofertada adequadamente. Então, isso está muito explícito no texto, lá na Carta Magna, onde a Constituição vai colocando as leis, e tem um livro lá que ele vai registrando, é como se fosse um livro de registro. Né? Então, isso está bem inerente, bem claro para a gente, que a educação do campo ele tem esse caminho. Igual eu estava falando para minha colega Luana, que na hora que eu fui começar a pesquisar sobre as leis, eu quase não encontrei, né? Legislação da educação infantil. Então, dentro da educação educação do campo, não parecia muito. Então, foi que eu fui entendendo e fui colocando meu pensamento voltado em outras aulas que eu tive anterior na faculdade, principalmente com a Rose, onde ela falou que algumas leis que dentro da educação do campo, né, ainda não é nem lei efetivada, ou seja, ela está funcionando como se fosse decreto. Talvez seja aí uma grande falha para que gestores se apossam, né, desses poderes legais para poder criar brecha. Eu não sei se eu estou falando a palavra certa, se eu estou questionando certo, mas depois eu corrijo aí. Então, o que eu vi, o papel, a educação, ela tem sim meio de ser adaptada conforme a regionalidade da educação do campo, respeitando as condições étnicas. Por exemplo, aqui na nossa comunidade, onde a Maiara falou, desses ribeirinhos que vivem da pesca. Então, ele tem um ciclo, toda pesca ele tem um ciclo. Então, conforme as escolas funcionam, os alunos, vai determinar, né, com conformidade nas leis, mudança na base curricular para atender a necessidade desses alunos e professores. Na escola que eu pesquiso já não tem esse modelo, lá o jeito peculiar é outro, mas a questão base leiteira, né, mais focado em algumas mini produções, então não tem esse empecilho das águas, essa questão esqueci do tempo aqui agora que eu quis dizer, mas acho que os colegas entenderam. Né? Meteorologia do tempo, entendeu? Tem a sua dificuldade, mas se
são as indicações de algumas regiões para outras regiões. Isso que eu quis falar. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu falo aqui, mas na meu essa multisseriado, ela não é um modelo, apesar que eu vi escola aí mostrando, né, que foi para cá, ganhou prêmio. Isso aí é um modelo de convencimento para achar que aquilo ali dá certo. Pelo que eu entendi, aquela comunidade não só foi o papel da escola, ali teve pais envolvidos para ajudar os filhos em casa. Quando os pais também estão sabendo nessa ausência de política, que o filho tem direito, e a comunidade tem direito, mesmo assim não chega, os pais, ele faz a diferença. Mas não é por isso que temos que dizer que a educação do campo ela tem que ser levada de qualquer jeito. Não concordo, eu sou contra, apesar, desde o momento que eu entrei na escola do campo, que eu fui vendo o modelo de escola, que as políticas públicas dentro do IF é tratada, e as escolas do campo que eu conheço, eu chego lá, vou visitar, os professores vêm falar alguma coisa comigo, eu falo, tá errado. Ah, mas é assim, tá errado. É por isso que o meu foco foi pesquisar a comunidade para levar alunos de lá, os que estão hoje já fazendo educação do campo, lá na universidade, que estão com outros olhos, né? E com certeza não vai faltar oportunidade de levar mais jovens, mais alunos para lá, para dentro do IF, para abrir essa realidade. Então é isso, pessoal. Acho que já falei demais. Vou deixar para os colegas. Tudo bem, Sandra. Só para esclarecer aí uma questão que você falou, né? Nós temos a lei maior, que é a Constituição Nacional, a Carta Magna, né? E nós temos também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394, né? O que vem depois disso são regulamentações, tá? Que podem vir através de decretos, né, de diretrizes e demais marcos regulatórios, tá? Que vão dizer como é que a lei, por exemplo, da educação do campo vai acontecer, né? São os pormenores da legislação, né? Como é que vai ocorrer esse direito à educação do campo, né? Então, só para esclarecer, o próximo agora, se não me engano, é a Poliana, não é isso? Fica à vontade, Poliana. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Boa noite. Perfeitamente bem. Sim, Paulo. Estamos. Boa noite. A internet está horrível, mas vamos lá. É assim, só para contemplar, né? Porque eu já me sinto contemplada com a fala dos companheiros, né? Mas só para falar mais um pouquinho, né? Porque a gente não pode deixar passar um assunto desse em branco. Hoje a pauta é a educação do campo, né? E a gente vê que a gente não é alvo de políticas públicas, né? Nem de programas governamentais. A gente já vê, a gente traz consigo um histórico de descaso grande. A gente vê que existem parâmetros legais que amparam a educação do campo, mas que não que não faz parte da nossa realidade, né? Como as meninas já citaram, né? E eu gostei muito do texto, né? Do artigo, né? E principalmente quando ele traz uma coisa que eu não sabia, que isso acontece demais, né? Então a gente vê que existe a lei, mas que ela não que quando se chega numa instância, não sei, podemos dizer município, talvez, ou estado mesmo, ela não é realizada, né? Que é o que a gente fala, que é uma coisa bem de politicagem, quando a Mayara falou, né? É o caso da sala multisseriado, né? Eu estudei quando mais nova, né? Eu percebi a grande diferença. Eu vinha de uma educação, quando eu fui para o acampamento, eu vinha de uma educação urbanizada, eu cheguei lá com 8 anos, e aí eu fui colocada numa sala, que eu ia fazer o terceiro ano, eu fui colocada numa sala com tanto aluno, que era um monte de sala, até crianças dos iniciais tinha, né? E eu, além do artigo, eu percebi que isso não pode acontecer, que a educação infantil, os anos iniciais, né? Eles não podem, em hipótese nenhuma, não pode ser agrupada as crianças da educação infantil com as crianças do ensino fundamental. Isso é uma coisa que eu falo porque eu ando muito em acampamento e eu consigo ver bastante, entendeu? Por falta de professor, por falta de sala de aula. Então, é uma solução que os
próprio acampado acha, mas que não está dentro da lei, por falta, né, de políticas públicas que possa favorecer, né, que possa nos favorecer. E a gente vê, é uma coisa, não sei se as meninas vê também isso nas vilas onde elas moram, né, mas eu já vi várias vezes criança do fundamental com criança da educação infantil, né, e aqui diz que de forma alguma isso pode acontecer. E a gente vê que é o que mais acontece. Outra coisa que eu achei bem interessante que o Rancho traz, só um minutinho aqui. Que mesmo a gente não é amparado, né? Existem os parâmetros legais, mas a gente não é amparado e a gente acaba sofrendo, né? Quando ele diz aqui no texto, a gente é obrigado a se submeter a um processo de escolarização das séries iniciais, com o ensino fundamental, e ainda com a consubstância, que ele diz, com a precarização do modelo seriado urbano de ensino. A gente é um modelo lá da cidade, né? É um multisseriado, mas da cidade, mas com várias precarizações, né? Porque quando se chega no campo, a gente vê que as escolas do campo, elas são de forma... o restante dos livros. Hoje no meu assentamento não acontece mais isso, mas isso foi por causa de muita luta, muito processo. Mas, de primeiro, os livros da cidade, da Ceilândia, no caso, os livros já usados aqui vinha para o assentamento. A gente nunca conseguiu, eu pelo menos, o meu filho conseguiu já ter livro novo, né? Mas eu, quando estudava, eu não conseguia ter um livro novo para me botar lá naquela primeira linhazinha lá, meu nome, não. Ele já vinha preenchido, já, eu colocava embaixo, já. Achava uma beiradinha para colocar meu nome, mas a gente só pregava livros já usados, entendeu? Já era um modelo de ensino lá da cidade, que chega até os acampamentos, né? Assentamento. E aqui eu acho importante, né? Achei bastante legal mesmo, quando ele traz relatos, né? Porque a gente sabe que se os professores sofrem, tendo que fazer um plano de aula que caiba todo esse volume de séries para envolver todo mundo, imagine a dificuldade, né? Que é de fazer. A gente fica imaginando fazer um plano de aula para um nível de ensino, né? Um ciclo, imagine fazer para abranger crianças de várias idades numa sala de aula. Gente, eu fico me imaginando que o professor tinha que levar o título de herói, sinceridade, porque é muita coisa, entendeu? E a gente, isso não é uma coisa que é uma coisa, um sonho, não. Isso é realidade mesmo, isso acontece mesmo. Os professores se viram em 10. E outra coisa é quando ele traz o depoimento de professores, né? Achei bem interessante quando ele traz os depoimentos, né? Que revela angústia, de desafio, esforço, né, dos professores, quanto eles enfrentam, né, para conseguir gestar esse processo pedagógico nas escolas rurais, né, nas salas multisseriadas. Então, é uma sobrecarga de trabalho imensa, né, mas mesmo assim, diante de todas essas mazelas, os professores conseguem, aqui a gente consegue sentir, porque quando eu li esse texto, eu consegui sentir nesses depoimentos o quanto os professores, que é até do estado do Pará, né, o quanto eles têm um orgulho em poder conseguir, né, em poder lecionar nessa sala de aula, mesmo com a quantidade de alunos orbitante, que é muito grande, né. Então, para alguns é com dificuldade, porque alguns docentes não conseguem, a gente sabe, quanto uns conseguem, outros não conseguem, então você vai ter só uma transferência mecânica de conteúdo, né? A gente vai ter uma educação fragmentada, né? Com retalhada, porque nem todos vão conseguir, né? Apesar dos esforços, nem todos, porque a precariedade é grande, você não vai ter material suficiente para conseguir dar uma aula com bastante... A criatividade a gente não vai conseguir ter recurso, na verdade, né? Então, eu pude perceber nesse texto, quando professores vêm com 15 quilômetros de distância, né? Conseguia fazer atividade por primeira série, segunda série, terceira série, até a quarta série, né? E o esforço desses professores, né, do depoimento, em conseguir lecionar essas aulas. Era isso, professor, só para aumentar um pouquinho aí do texto. Muito bem, Poliana. Você conseguiu tocar numa questão, né, de síntese desse artigo que você fez muito bem feita.
né? Os outros colegas que te antecederam também, mas você tocou em pontos assim cruciais desse artigo que chamou muita atenção, e o Salomão Raj usa o termo mal necessário para falar das escolas do campo multisseriadas, e um outro termo que também chama atenção nesse artigo, que é a ambiguidade desse processo todo, né? Ambiguidade por quê? Pela precarização, como você falou, quer ser física das estruturas dessas escolas, do professor que tem que fazer um plano de aula para atender múltiplas séries, né, e às vezes até modalidade, como você própria disse, educação infantil com ensino fundamental, que às vezes acontece, muitas vezes acontece, e aí ele fala, né, do professor que tem que se virar nos 30, como já foi dito aqui, é o que faz tudo, né, na escola, é o secretário, que matricula o aluno, é o que é a copeira, que faz a merenda e serve para os alunos, é o que faz a limpeza da escola, é o que conserta as coisas na escola, enfim, né? Então, ainda tem que fazer um plano de aula para atender uma escola multisseriada, uma turma multisseriada, enfim, né? E aí, por que ele usa o termo ambiguidade? Porque esse termo ambiguidade, ao passo que revela a questão da precarização da escola multisseriada, ele também traz, por um outro lado, as soluções criativas que esses professores muitas vezes adotam e tiveram que adotar, né, para poder se sobressair e conseguir dar uma educação, digamos assim, com o mínimo de qualidade para esses alunos, né? Foi muito bem, Poliana. Então, quem está na vez aqui, deixa-me ver. Se não me engano, é a Maria Clerismar. É isso mesmo? Estou certo ou estou errado? Clerismar, está na sala? Oi, professor. Boa Tá, noite. sim. Boa noite, fica à vontade. Estão conseguindo me ouvir, gente? Perfeitamente bem. Dona Cleiros. Professor, assim, eu preferia ficar calada nesse assunto. Eu já estou muito prejudicada profissionalmente por conta que eu não enfeito as palavras, eu não uso meio termo, eu sou reta e direta, como a Maiara mesmo citou aí algumas vezes, que eu já falei várias e várias vezes, já estou até repetitiva, que no papel é uma coisa, mas a realidade é muito diferente do que vem no papel. Então, assim, eu, como contratada, sou uma profissional que dependo exclusivamente de contrato e, infelizmente ou felizmente, eu não sei, eu nunca na minha vida, durante os meus grãozinhos de areia aí na educação, nunca pedi para um vereador, para ninguém me dar emprego, sempre consegui eu indo lá, levando meu currículo, pedindo, suplicando, me humilhando para quem está lá na frente do cargo, e aí eu sempre falo, aquela escola que ninguém quer, por favor, me manda, eu preciso trabalhar. Então foi assim, e é assim que até hoje eu trabalho. E por conta de eu falar o que eu vejo, a realidade que eu vivo como professora do campo, como professora de alunos do campo, eu estou sem trabalho já, esse é o 3º ano. Porque quem está lá na frente, e se você fala algo que não agrada, você acaba sendo prejudicado, e esse é o meu caso. Quando eu vi esse tema, esse texto, eu fiz questão. Na hora que eu comecei a ler no celular, eu pedi para o meu filho imprimir, fiz questão de imprimir esse texto e grifei ele de uma forma. Eu nunca tinha pego um texto durante os anos que eu estou estudando no IFPA para grifar tanto igual eu grifei esse texto, porque o Salomão, ele relata aqui com uma especificidade tão grande, com uma delicadeza de detalhe, a verdade nua e crua de como realmente funciona
a educação do campo, multisseriado, o chão da escola, que ele chama muito a atenção aqui para o chão da escola. E então esse texto ele mexeu muito comigo, ele me emocionou muito. E assim, me vem na cabeça que a frase de Paulo Freire, que ele fala assim: ninguém é sujeito à autonomia de ninguém. Mas, infelizmente, professor, e nós, quanto os professores contratados, somos sujeitos à autonomia da politicagem, de quem está lá na frente, de quem está no comando. Porque, professor, infelizmente, a realidade é: você não é contratado pela sua capacitação, mas pela indicação. E isso dói muito, principalmente em mim, porque eu não quero ser melhor do que ninguém, mas eu sou apaixonada, eu amo o que eu faço, eu amo a minha profissão, eu amo estar lá dentro das comunidades, vivendo, convivendo com eles. E quando eu vi esse depoimento dos professores, que eu me sinto contemplada na fala dos colegas, e assim, não é só o planejamento que o professor... Eu tenho uma experiência como séries iniciais, como multissérie, como turmas do Fundamental Maior, que a gente trabalha o multissérie, 6º ao 9º ano. Tenho experiência com turma do EJA. Eu tenho uma experiência com turma do EJA de ribeirinhos, professores, que eles passam mais de 2 horas em cima de uma rabeta para chegar na sala de aula. E daí você tinha que trabalhar algo que não tem nada a ver, porque nós somos obrigados a fazer aquilo ali que vem pela CEMED. Infelizmente, é a realidade. E o Salomão, ele vem deixando isso bem claro aqui no decorrer do texto. Eu me senti, professor, como se eu estivesse frente a frente com ele, tendo um diálogo, quando eu li esse texto. É impressionante. Que legal, né? Então, assim, as condições, ele deixa bem claro aqui, as condições de trabalho dos docentes, os desafios enfrentados pelos discentes, a realidade das escolas rurais, o multisseriado, realidades enfrentadas dentro do multisseriado, a qualidade da educação ofertada, escolas em situações precárias. Professor, existem escolas, eu não vou citar o nome de comunidades, mas dentro do município de Jacundá, escolas que sinceramente, na hora que chove, a gente tem que procurar um canto, ou eu já levava sacolas para a escola, para cada um colocar o seu material escolar para que não molhasse. Então, infelizmente, é real. Tudo que o Salomão está dizendo aqui é a realidade do século XXI. Que eu saí da educação em 2018, me tiraram da educação em 2018, não me deixaram mais trabalhar, porque eu falo realmente a verdade, e isso incomoda. E essas escolas ainda não mudaram, porque eu estou sempre visitando as comunidades, mesmo com a pandemia, eu estou sempre convivendo com as comunidades, porque é o que eu falo para eles, eu não trabalho por dinheiro, eu trabalho por amor, porque eu amo, mas infelizmente eu dependia do meu salário para sobreviver, porque se não fosse assim, eu garanto que eu faria só por amor, porque é maravilhoso. A educação é maravilhosa, ela é linda. É aquela frase que ela tem as raízes amargas, mas os frutos que a gente colhe são doces. É muito gostoso você ver, ouvir de um pai, de um aluno, te agradecer. Aquilo é melhor do que o salário que a gente sabe, professor. Nós, quanto contratados, não recebemos a mesma quantidade de valor que um concursado recebe, e sendo que a gente trabalha a mesma carga horária. E muitas vezes a gente, por ser concursado, quando tem os sábados letivos, nós, contratados, ficamos na escola e os concursados nem todos ficam. Essa é a verdade.
é a realidade, que eu senti falta aqui que o Salomão não colocou nesse texto, sobre os sábados letivos, sobre, por exemplo, os dias, as comunidades, hoje, graças a Deus, devido a algumas mudanças, temos o calendário escolar, que o dia de missa, todos temos que ir para a igreja. Se for dia de culto, todos temos que ir para o culto, aquilo vai ser uma aula. Eu senti falta também aqui no texto. E nós, contratados, ficamos. Hoje, eu me lembro que em 2018 foi feita reunião para chamar a atenção dos concursados, porque as comunidades, os pais estavam reclamando, por que só nós, contratados, ficava e os professores concursados iam para a cidade e não participavam dos eventos da comunidade. Então, essa é a realidade, eu senti falta disso aqui no texto. Então, assim, se eu for falar tudo que me chamou a atenção nesse texto, eu vou acabar tirando a atenção dos colegas, mas assim, existe a lei, existe, nossa, linda, maravilhosa, mas infelizmente essa lei não atende, não funciona as especificidades da escola do campo, do sujeito do campo, de quem está lá, de quem vive de lá, de quem convive dentro daquela comunidade. Essa é a verdade. E assim, outra coisa que me chamou a atenção no texto, que eu fiquei assim, que existe assim, o decreto, foi sobre um decreto presidencial brasileiro de 4 de novembro de 2010, bem como base, princípios que são importantes e evolução às diretrizes operacionais, desigualdade social, valor social. Eu fiquei, todo mundo é consciente, eu acredito que quem está lá no poder é consciente, e essa pandemia, ela veio para conscientizar algo que já existe, que são as desigualdades. As desigualdades sociais, elas estão aí, escancaradas na cara de todo mundo. E se tem feito o que para mudar isso? O que se tem feito em relação a essa realidade que está na cara, que está escancarada, que nós somos desiguais, que existe? O que tem feito para mudar isso? Nada. Continua tudo do mesmo jeito. Então, a educação, ela faz parte do processo de formação cultural e social do ser humano. Ao constituir esse ser social, o indivíduo ele tem a forma de reproduzir e produzir valores, práticas, conhecimentos, principalmente dentro do ambiente que ele vive. Hoje, graças a muitos estudantes, a muitos teóricos, a lei que anda rastejando, já se tem visto essa mudança, já se tem existido. Eu fico triste porque, infelizmente, eu conheço escolas e comunidades que não vão chegar a atingir essa mudança do calendário escolar, essa mudança de planejamento escolar, porque com essa ameaça do fechamento das escolas. Aí o Ribeiro ele diz assim, que no Brasil, historicamente, a realidade singular do campo não corresponde a uma proposta específica de educação do campo. Então, ele já deixa claro isso. Ele já vem chamando a atenção para essa nossa situação. Eu vou deixar só uma frasezinha aqui para os meus colegas que estão cursando essa educação do campo, que com certeza serão futuros professores e professores com a mente humana, que é o essencial para um educador do campo. É uma frase, eu não vou saber pronunciar o nome do autor, mas é Carl Gustav Jung, da forma que eu sei pronunciar. Ele fala assim: conheça todas as teorias,
domine todas as técnicas, mas ao tocar em uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Obrigada. Muito bem, Clerismar. Muito interessante, né? A sua chama atenção para a sua percepção em relação ao artigo, que foi muito profunda, né? Muito rica, e tudo isso também por conta da sua vivência, né? Na educação do campo, como você mesma disse. Então, isso traz muita riqueza para a nossa aula de hoje, né? Uma contribuição importantíssima, e eu fico feliz, né? Fico feliz porque, como você falou, o texto lhe tocou muito, né? A gente fica muito satisfeito quando isso acontece com os nossos alunos, né? Com os nossos, que não dizer colegas, vocês são colegas de profissão também, são educadores do campo, assim como eu, né? Então, fico muito satisfeito com isso, espero que, assim como lhe tocou esse artigo do Salomão Raj, também tenha tocado os demais colegas, por assim dizer. Gostaria de saber se mais alguém gostaria de estar se pronunciando, né? Se não, eu vou... Opa! A Sandra levantou a mão, ou está com a mão levantada desde sempre, Sandra? Responde aí, se você Não, professor, levantou. eu senti vontade de complementar, né? Porque na fala, então, né? Fique à vontade. O Salomão, ele deixa bem o seu, como é que diz, seu repúdio. Sim. A Constituição de 88, que ele coloca que fez com que a precarização das escolas do campo tivesse esse domínio, a demora de políticas públicas voltada para as escolas do campo foi muito ausente. Então, no momento que estava promovendo, né, planos curriculares, a LDB e tudo mais, eles foram, como se tivesse a visão, o modelo só de escola urbana, ou seja, progressista, né, visada na questão da tecnicista, e as escolas do campo ela foi ficando para trás, elas não foram olhadas. E nesse contexto, ele deixa bem claro que as mazelas hoje, como se diz, deixada, esse legado, né, de mazelas deixada na educação do campo, a Constituição de 88, ela tem uma parcela de culpa. Então, se a gente for aprofundar no texto dele, ler mais, até terminar, a gente vai perceber que lá está a colocação. E eu entendi e compreendo porque a gente já estudou esse conteúdo, se eu não me engano, a Roseli Caldache, quando ela começa a tratar a educação do campo nos movimentos sociais, e lá foi colocado que no governo do presidente Lula, se eu não me engano, 2012, foi apresentado, né, uma carta, que teve um fórum, né, mundial da educação, foi apresentada que eles queriam um modelo de educação do campo diferente. E na época, eu sei que é porque eu não estou com o texto na mão, mas na época lá, né, o coordenador desses movimentos, né, participação com as universidades, foi em Lusiânia, em Goiás. Eles apresentaram a proposta e o presidente Lula colocou que ele ia olhar com carinho, né, para ver o que estava, né, aí o que ele propôs. Ele sentou depois com uma equipe e colocou a proposta para que eles fizessem um diagnóstico, um levantamento social das escolas do campo. Eu lembro que todo dia matéria no Jornal Nacional mostrando as realidades do Maranhão, do Pará, em vários outros estados. A gente chegou a conhecer escolas do campo, que eram aulas ministradas embaixo de árvores, que era um pedaço de milho cozido, e as verbas da alimentação, as verbas de construção de uma escola digna, ela era, como se diz hoje, né, a corrupção, ela permanecia mais no âmbito das políticas públicas do que a ação das políticas públicas. Aí foi que ter realmente um olhar voltado, né, a partir desse diagnóstico. E na fala do Salomão, lá no texto na frente, ele deixa bem claro que a primeira voz que levanta quando houve-se o movimento de fechar as escolas do campo, partiu do MST. Fechar as escolas do campo é crime. Então eu concordo plenamente com a fala dele. Para ter hoje um pouco melhor que temos hoje nas escolas, que a gente não está dentro, tanto quem mora no campo, quem faz pesquisa,
Cheguei a colocar aí, depois o senhor pode até ler, né? Que a escola que eu pesquiso hoje, ela, para ter o direito dela garantida, ela teve que ter colocado a fogo. Colocaram fogo na escola em plena madrugada, numa vila, que ninguém viu quem foi, para que se chegasse alguém mesmo para ouvir a CEMED, gestores, prefeito, entender que aquela escola que estava há 15 anos dentro daquela unidade não servia para a escola. Os alunos não estavam aguentando mais. Era horrível na época do calor. A cozinha, os professores tinham que se virar no 30. Quando chovia, era enxurrada de água passando por dentro da escola. E a comunidade, ela chamou a reunião, chamava, eles vinham, era só promessa, voltava ano seguinte, era outro prefeito, era outros gestores, até que um dia a comunidade, né, nas minhas pesquisas, eles foram lá e não disse, hoje eu não descobri, nas minhas pesquisas não foi citado o nome, quem foi que colocou fogo. Mas, na época, a gestão municipal, que era o município de Rondônia do Pará, eles queriam saber que para construir a outra escola, tinha que dar o nome de quem colocou. Então, as pessoas não apontaram o dedo, só falaram que sabia e que tinha que tomar uma providência. E daí não foi fácil, foi uma luta grande, briga na justiça, e o promotor foi lá, dentro da comunidade, é isso que é importante. E no seminário de Salomão ele colocou, quando há precarização, quando há as mazelas que são colocadas, que ninguém faz nada, há-se um movimento de levar aos poderes maiores para que faça alguma coisa. Não ir colocar técnico, ou seja, chega uma denúncia lá qualquer, no fórum, na justiça pública, e vai um técnico lá avaliar. Não, é o promotor público que é designado, ele se formou para isso, é ele que tem que ir lá, que sentar e ouvir. E foi isso que aconteceu. Não foi fácil. Chegou nas redes sociais, Jornal Liberal, Jornal Nacional, e hoje tem uma escola bem mais agradável do que a escola que tinha antes. Então, eu falo assim, que não é fácil, mas eu acho que se a comunidade ela se afasta, ou por medo de lutar pelos seus direitos, essa educação ela ainda está muito a desejar, e com essa proposta de fechamento nas escolas, se a comunidade não se movimentar, se impor diante dessas políticas, vai ficar mais difícil. Então, tem que ir mesmo convocar reuniões, chamar a comunidade, professores, alunos, sujeitos do campo, no qual aquela escola pertence. E não deixar que outras vozes que estão lá na área urbana vêm colocar suas preposições dentro da comunidade, achando que tem que funcionar daquele modelo. É isso, professor. Acho que já falei até muito. Muito bem, Sandra. É isso que você disse. A educação do campo ela só acontece de fato de direito se houver o envolvimento de todos, né? A comunidade como um todo também se envolver na luta. Né? Não é a luta só de professor, não é a luta só de aluno, mas é a luta de toda a comunidade, de toda a sociedade. Nós já estamos caminhando aqui para o final da nossa aula, né? Mas o Erley levantou a mão. Fica à vontade, o Erley. O Erley, não é isso? É a Luana, professor. A Luana? Tá. Então, é porque eu estou do seu lado do meu esposo. Deixa eu anotar aqui, Luana. Não existe o aluno Erley, então, né? O Erley é meu esposo, é porque eu peguei o celular dele. Tá. Tudo bem. Foi o dia todo aí lutando, tentando entrar com os dados móveis. Tudo bem. Professor, eu me senti bem contemplada com as falas de todos os colegas. E é que nem a Clerismar, né, nossa colega Clerismar e a colega Poli falaram. O senhor trouxe um artigo tão bom, que parece que a gente estava conversando realmente com o autor. Eu achei muito bom esse contexto. Isso é muito bom. Foi muito bom, é um texto assim, de fácil compreensão, contando realmente mesmo o que a gente vivencia, né, no nosso dia a dia, o que a gente vê outros colegas vivenciando. E no início ele vem falando sobre a educação infantil, e aí eu achei bem interessante quando eles falam, e até os colegas já falaram, quando ele diz assim, que antes do professor ou até mesmo do aluno chegar até a escola, ele percorre um caminho longo, e nesse caminho tem vários desafios, né? Que é bem desgastante. Muitas vezes o professor, até mesmo o aluno, ele vai a pé para a escola, ele enfrenta a chuva, muito sol,
Então, são muitas dificuldades e barreiras até chegar à escola. E aí, o que acontece? Chega na escola, é uma turma muito seriada, e o professor, ele é submetido a ensinar aqueles alunos, mostrar aqueles alunos conteúdos programáticos, que já vem no caso da CEMED, que nem a Clerismar falou. Então, isso é muito desanimador. É desanimador tanto para o professor quanto para o aluno. Porque o aluno, ele já chega desgastado, cansado, já pensa assim em algo novo, né, para ele na escola. E quando ele chega lá na escola, é aquele conteúdo que ele não sente nem prazer de estudar. E muitas vezes o aluno, ele até desiste por conta disso. Porque não tem aquele prazer de estudar algo que já é repetitivo, é programático, é algo assim já praticamente feito. O professor, ele não tem chance nem de fazer algo novo para aquele aluno se sentir melhor, sentir prazer de estar naquela aula. Outra coisa também que eu percebi no texto, quando ele fala da questão da coordenação, né? Coordenação pedagógica, que, por exemplo, na cidade, a educação infantil, ela tem a coordenação, o ensino fundamental tem sua coordenação. Já para nós aqui no campo, não. Uma coordenação só, ela tem que dar conta de todas as modalidades de ensino. Ela tem que dar conta mesmo. Tem que ajudar aquele professor que está com a turma de educação infantil, tem que ajudar o professor que está com a turma do ensino fundamental. Então, ali sobrecarrega muito também o coordenador pedagógico. Tem que se virar nos 30 mesmo. E tudo que... Pois é mesmo, Sandra. E aí tudo que acontece é muito desgastante, é muito desafiador, desanimador, mas me chamou muita atenção também foi o último depoimento de uma professora, quando ela fala que ela não tem lembranças apenas negativas, né? Tem lembranças positivas, que apesar desses desafios, ela conseguiu muita coisa boa, ela conseguiu. E o mais importante que eu achei foi isso, que apesar de tantos desafios, de tantas lutas, o professor ainda conseguir fazer um bom trabalho. É que nem eu estava comentando ainda há pouco com o seu Reinaldo aqui no chat, que realmente tem que ser por amor. O professor, ele tem que ter muito amor à sua profissão, porque se ele não tiver amor, ele desanima e para ali no meio do caminho. Mas se ele tiver amor realmente pela sua profissão, ele desanima, mas não baixa a cabeça, ele vai em frente, tenta e luta até conseguir, que nem o depoimento da professora que falou no final do artigo. Eu achei muito interessante. E é isso. Muito bem, Luana. Como você falou, né, apesar da precarização, das dificuldades todas que o Salomão Raj levantou e que vocês trouxeram um testemunho aqui nessa aula, né, de experiências próprias, de vivências, né, Maria Clerismar, a Sandra, a própria Poliana, o Reinaldo, todos que falaram antes, né, trouxeram aí, a Maiara também, trouxeram falas que realmente, de alguma forma, materializam tudo que o Salomão Raj está trazendo no artigo, né? E que, como você falou, né, no final de tudo, o mais interessante, né, é que existe prática exitosa, que o professor consegue tirar disso tudo bons resultados, né? Não são apenas lembranças ruins, né, de toda essa dificuldade, de toda essa precarização da escola multisseriada, mas consegue tirar, apesar dos pesares, bons resultados disso, né? É o que ele nos traz nesse artigo. E você, Luana, chamou a atenção para um detalhe muito interessante também, né? Que é a explicação, né, do que o Salomão Raj fala de mal necessário, né, que é a escola multisseriada, né? A questão da evasão, que é altíssima, né? A evasão escolar, que é uma das questões que ninguém ainda havia lembrado, que ele suscita muito. Ele menciona
bastante nessa questão da evasão, né? Os resultados da evasão escolar nas escolas multisseriadas, né? Por conta de toda a precarização que existe, né? Então, pessoal, se ninguém mais, né, quiser se pronunciar, né, eu agradeço a presença de todos vocês. Foi muito, como dizia aquela cantora, apresentadora, né? Foi muito bom estar com vocês, brincar com vocês, que nada. Tudo muito sério aqui, não teve brincadeira, não. Né? Só, mais uma vez, parabenizar a todas as mulheres, a todas mães, a todas alunas, a todas estudantes, né, da licenciatura em Educação do Campo, do nosso Campus Rural de Marabá do IFPA. Mais uma vez, parabéns pelo seu dia, né? E dizer a todos que foi uma grande satisfação. Não se esqueçam que amanhã, a partir das 9 horas, vai estar disponibilizado no grupo o link para vocês responderem a atividade avaliativa no Google Formulário, né? E vai ficar mais um texto aí, mais um artigo para que vocês possam fazer um resumo, né, e entregar até o último dia de aula que nós teríamos, dia 12, não é isso? Então, vocês vão enviar lá para o meu e-mail, né? Ou também vou aceitar pela rede social, pelo WhatsApp, e dizer para vocês que essa aula de hoje eu vou estar disponibilizando, né, também, se assim vocês quiserem, no Facebook. Eu não costumo disponibilizar a aula nossa, melhor dizendo, no Facebook, mas se vocês aceitarem, eu disponibilizo lá. Ou apenas no nosso grupo de WhatsApp. Professor, e o vídeo? Oi? E os vídeos? É para receber hoje. Vocês mandem pelo WhatsApp ou no e-mail que eu informei. É porque certo? eu pensei que o senhor ia colocar para nós, entendeu? Mas eu já enviei para o senhor do grupo da educação infantil hoje. Se vocês autorizarem, eu vou colocar numa página lá no Facebook. Crio uma página da educação do campo, da nossa disciplina, e coloco tudo lá, inclusive essa aula de hoje. Pode ser? Aí depois eu mando o link para vocês lá no grupo. Então, tá combinado. Professor, me responde uma coisa. Pois não. Qual é o último texto, o nome do último texto para fazer o resumo? O resumo, o último texto é Políticas Educacionais do Campo, percurso preliminar. Tá? Já vou estar disponibilizando ele também no grupo, tá certo? Vou estar disponibilizando lá no grupo. Então, uma boa noite a todos e a todas. Boa noite. Quem é o autor, professor, desse texto? Eu não lembro aqui agora, mas eu vou já verificar e vou disponibilizar no grupo, certo? Ok. Tá ok. Boa noite a todos e a todas. Vou interromper a gravação. Boa noite. Boa noite. Com Deus todos.